No último episódio, quando chegaram ao porto de Busan, eles se separaram e tiveram que procurar barcos enquanto se escondiam, pois havia muitos Zongans por toda parte no porto. Eles tiveram que derrubá-los um a um silenciosamente. Na cidade de Busan, a reunião dos líderes do bando do Carmesim, os 7 Guardiões Supremos, havia acabado de começar. O assunto principal eram os humanos que eles acreditavam ser responsáveis pela destruição de Jinhai e pela morte do 7º Paladino. Alguns haviam tentado localizá-los, mas não conseguiram. Nightfesse número 4 duvidava que os humanos fossem os responsáveis, mas Geruyeru estava convencido de que eram, pois a área estava cheia do fedor deles. Arlo achava que, se um paladino havia sido morto, devia ter sido obra de um transcendente, mas, de qualquer forma, eles ainda eram humanos. Safatus estava confuso sobre o motivo da preocupação deles, já que sabiam a origem e a causa da destruição. Terraet, o número 1 deles, perguntou se Richelieu lhe tinha mais informações, mas não havia nenhuma. Como resultado, eles decidiram isolar a cidade e reforçar a segurança em cada um de seus territórios. Eles também decidiram não fazer nada precipitado, enquanto Terraet ordenou que Richelieu lhe capturasse os humanos e não os deixasse escapar dessa vez. Ele avisou que havia ignorado o comportamento ocioso de Richelieu na primeira vez, mas que talvez não o fizesse dessa vez. Richelieu lhe aceitou a ordem e decidiu verificar seu território primeiro. Enquanto isso, no porto de Busan, Mirai e os outros ainda estavam perambulando, tentando não ser vistos pelos zumbis enquanto eles os levavam da forma mais silenciosa possível. Eles acreditavam que alguns humanos estavam trabalhando para os zumbis na mesma área e não queriam prejudicá-los, não importava o que acontecesse. Enquanto Garon e Dongo procuravam um barco em um dos lados do porto, alguns zonganos se aproximaram deles, mas, felizmente, Mirai cuidou deles. Um dos membros da equipe se perguntou onde os outros estavam e precisava de uma explicação para não encontrar um barco. De repente, ele ouviu a voz de uma mulher. Alguns zonganos também podiam ser vistos conversando em um canto do porto, um dos quais havia pegado uma mulher que estava confusa sobre o que eles estavam fazendo, embora ela tivesse terminado seu trabalho do dia. O homem Zongan estava preocupado em saber como a mulher Zongan havia conseguido trazer a senhora para aquele canto, pois eles a viam como uma refeição deliciosa. Suas rações haviam sido reduzidas, o que irritou alguns dos zonganos. Embora seus superiores lhes fornecessem carne humana todos os meses, somente os executivos tinham permissão para encher a barriga, não os humanos juniores. Eles também não tinham permissão para comer os humanos da força de trabalho sem permissão, portanto, não tinham chance de quebrar as regras. Quando se aproximaram da mulher, Shan, seu filho, saiu correndo para protegê-la. Isso irritou os Zongans, mas eles acharam que ele precisava sobreviver para preencher sua força de trabalho, então o jogaram fora. De repente, os Zongans foram interrompidos por outro humano que entrou correndo sem pensar e não sabia como lutar. Isso deixou os Zongans felizes, pois viram nisso uma oportunidade de comer mais, já que um humano não poderia satisfazê-los. Eles se aproximaram dele e esmagaram seu rosto, mas foram impedidos por Mirai, que os matou com seu poder cerebral contorcido. Isso salvou a mulher, seu filho e o homem. Mas Mirai ficou triste. O homem ficou confuso com o fato de Mirai estar triste. De repente, eles receberam uma ligação informando que havia um barco disponível e que todos deveriam embarcar nele. Eles se perguntaram como o capitão poderia encontrar o barco, já que estavam procurando por ele há algum tempo. Ao entrarem no barco, o rapaz anterior foi até Mirai, que estava sentada sozinha no telhado. O cara informou a Mirai que ele também era transcendente e que sua verdadeira habilidade era a manipulação. Ele podia mudar as emoções das pessoas apenas conversando com elas. Quando ele tentou testar sua habilidade em Mirai, ela falhou, o que o surpreendeu. Ele se perguntou como sua habilidade poderia ser negada pelo humor extremamente ruim de Mirai. Ele então se ofereceu para ouvir os problemas de Mirai e disse a ela que também trabalhava como médico lá. Quando o homem voltou para o barco, encontrou Gil e lhe perguntou se ele não tinha medo de Mirai. Ele disse a Gil que Mirai parecia não ter emoções e se sentia perigosa, embora estivesse assustada e quisesse morrer. Do ponto de vista do homem, Mirai parecia triste, e era quase como se estivesse procurando uma razão para viver em vez de querer morrer. De repente, um grande navio apareceu na frente do barco, indo direto para eles. Pela parte de comunicação do barco, eles descobriram corpos no porto de Busan e tentaram procurar nos navios próximos. O SS Feder recebeu uma ligação dizendo que haviam avistado um misterioso barco de pesca à frente e que iriam investigá-lo imediatamente. Eles se perguntaram se era o mesmo barco de pesca do depósito, mas decidiram investigar. No entanto, Zongan, que estava no navio,
Achou que seria muito trabalhoso e decidiu ficar. Eles ordenaram que o barco pesqueiro parasse. Se ele não cooperasse, eles atacariam. Isso deixou a equipe Fisley inquieta. Então eles perguntaram à capitã o que deveriam fazer. Ela lhes disse que só queria passar por eles, se possível, pois não via motivo para lutar, já que a ilha Oriu estava bem na frente deles. Felizmente, Dongo havia levado consigo algumas roupas de trabalho dos zonganos para usar como moda, e eles usaram isso como desculpa para vestir as roupas enquanto 2 humanos ficavam atrás deles. Eles informaram ao oficial do navio que estavam transportando humanos para a ilha Orildo. Isso pareceu estranho para ele, pois não deveria haver transporte naquele dia, mas eles lhe disseram que os humanos eram pessoal adicional, o que o convenceu, pois essas coisas acontecem de vez em quando. Mas ele ainda não estava totalmente convencido quando perguntou por que os humanos estavam exportando humanos, já que os zonganos deveriam fazer esse tipo de trabalho e esse parecia ser o auge deles. Mas Dongo Lee havia se preparado para isso. Antes do surgimento dos Zongans, seu sonho era se tornar um ator talentoso que seria amplamente respeitado, e isso os ajudou quando ele contou ao oficial que Sheusulsu Kim os havia enviado. Ele sabia que pelo menos um dos muitos trabalhadores do porto deveria se chamar Sheusulsu. De qualquer forma, os Zongans costumavam ser humanos, e isso parecia razoável. O oficial perguntou se a pessoa ainda estava trabalhando lá, pois havia esperado muito tempo para ter notícias dele e concluiu que ele ainda estava bagunçando as coisas, pois odiava enviar relatórios. Ele perguntou sobre a queda de cabelo de Sheusulsu e foi informado de que estava melhorando. Enquanto isso, Mirai se perguntava por que eles não podiam simplesmente matar o oficial e seguir em frente. Nesse momento, os outros Zongans do navio perguntaram a Richeuli, o oficial, o que estava acontecendo, pois já estava demorando demais. Ele informou aos Zongas que os humanos haviam lhe dito que Sheusulsu os havia enviado em uma missão. Mirai achou que havia algo diferente nos Zonganos. Os Zonganos também perguntaram se os humanos eram funcionários extras, e o oficial disse a eles para mostrarem respeito, pois aquele era um Zongan Sênior encarregado da ilha Oriu. O Zongan Sênior se aproximou de Mirai e perguntou se eles já haviam se encontrado antes, mas depois concluiu que ele poderia estar imaginando coisas. Ele ordenou que o oficial entrasse para que pudessem ir embora, mas o oficial lhe disse para levar os outros com ele, pois afinal estavam indo para a ilha Oriu. O capitão sussurrou para Mirai lembrar-se do rosto do Zongan Sênior, pois não demoraria muito para que tivessem de lutar com ele. Na ilha Oriu, a fazenda de escravos humanos, eles foram recebidos pelos outros oficiais que os aguardavam na fazenda. Um dos oficiais perguntou quem eram os humanos e foi informado de que eram a equipe extra. Ele foi ordenado a lhes dar alguns quartos e eles foram levados embora. Enquanto dirigiam, o capitão sussurrou para Dongo novamente para que encontrasse alguns barcos que pudessem usar se tivessem que partir. Quando chegaram aos quartos, o oficial lhes disse que o de chapéu branco poderia ir para a cela 25, enquanto os outros 2 deveriam ir para a cela 7. Essa era de fato uma fazenda de escravos humanos, como o nome sugeria, onde escravos humanos eram mantidos. Alguns eram criados para o trabalho manual, outros para habilidades especiais e outros para entreter os zumbis. Os poucos humanos escolhidos para essas funções eram vendidos para várias cidades, mas a maioria dos que não podiam ser escravizados se tornava carne humana. Eles eram enviados para o matadouro. Se você quiser ser um escravo escolhido, terá de mostrar que é excepcional em comparação com os outros e terá de sobreviver. O lugar não era diferente da natureza. Caltrain ordenou que Mirai protegesse Gil até que ela lhes desse mais instruções, e talvez eles tivessem que tomar mais cuidado com os humanos do que com os Zongans nesse lugar. Enquanto o capitão descansava, eles foram para a cela 7, assegurando-se de que os 2 estariam seguros, pois Mirai estava disponível lá. No caminho, ela se perguntou onde Gil estava. Quando Mirai e Gil entraram na cela 7, as outras detentas as atacaram e ordenaram que saíssem. Mas Mirai lhes disse que eles estavam ali para salvar a todos e que explicariam tudo na hora certa. Os outros perguntaram se eles haviam sido trazidos como funcionários extras, pois ele achava que era a primeira vez deles, e então decidiu ensinar-lhes algo. Ele estalou a mão e depois bateu na boca de Gil, derrubando-o no chão. O homem gritou para que eles parassem de fazer besteira e o ouvissem, dizendo que, a partir daquele momento, eles seriam seus capachos e teriam que lhe dar todo o trabalho que lhes fosse designado e não contar a ninguém em que eram bons. Gil ficou chocado quando ele gritou que eles tinham vindo para salvar a todos. Isso deixou o Stingray ainda mais irritado, pois ele achava que eles ainda não tinham entendido. Ele perguntou se Gil estava delirando ou algo assim. Quando estava prestes a chutar Gil novamente, Mirai bloqueou sua mão com o pé. Então, com raiva, ele perguntou a Gil se ele poderia matar o careca.
Isso deixou o cara furioso porque ele estava curioso para saber se Mirai tinha perdido a cabeça, mas Gil, por outro lado, implorou a Mirai para não fazer isso porque ele não deveria matar outro ser humano. O cara careca e corpulento parecia pensar que elas estavam delirando e que ele não seria brando com elas só porque eram crianças. Então, com um movimento de sua mão, Mirai mandou o cara voando para trás. Isso surpreendeu a todos na cela, pois eles esperavam que nenhum Zonga tivesse ouvido o som e entrasse para checá-los. De repente, um oficial entrou depois de ouvir o estilingue e perguntou o que estava acontecendo, o que fez Gil se assustar porque eles ainda não tinham feito Gion e ainda tinham que encontrar uma maneira de resgatar as pessoas. Tudo parecia estar se transformando em outra briga. Quando o policial entrou na cela, ele agarrou o homem careca. Perguntou se ele não havia lhe dito para não causar mais problemas. Embora o homem tenha alegado que não era ele, que tudo não passava de um mal-entendido, prometendo que não seria ele desta vez, o policial não ouviu nada, pois achou que o careca precisava de um tratamento especial e o levou para fora. Parecia que ele já havia causado problemas antes, e Gil ficou feliz por eles terem superado o problema de alguma forma, mas ele se perguntou que tratamento o policial tinha em mente. De qualquer forma, eles não iriam simplesmente matá-lo, e Gil disse a Mirai para não se sentir mal porque a culpa era toda do cara. Mas quando Mirai perguntou por que ele não deveria se sentir mal, Gil disse para ele não se preocupar, pois não tinha certeza de como explicar o que havia acontecido. Quando ele estava prestes a explicar, o adulto mais velho da cela se ajoelhou e implorou para que o poupassem, pois ele não conseguia trabalhar há muito tempo e temia que o mandassem para o matadouro. Ele implorou que poupassem sua vida. A outra mulher na cela provocou o idoso enquanto ele se ajoelhava, dizendo que ele deveria ter vergonha de si mesmo, pois havia crianças presentes e que ele não deveria tentar se salvar agora. O idoso perguntou se ela queria que ele acabasse como carne humana, mas ela disse que não era isso que estava dizendo. Eles agiram como se Mirai e Gil estivessem no comando, e por isso tinham que continuar vivendo até o momento em que pudessem escapar. Eles garantiram que a dupla não se preocupasse, pois ninguém morreria. Lembraram a eles que estavam ali para ajudá-los e resgatá-los, e prometeram ajudá-los a escapar. Um homem se aproximou da capitã Lee e perguntou se ela era nova no local. Ele se ofereceu para explicar a ela como as coisas funcionavam. Ela disse ao homem que ele poderia ficar com todo o seu trabalho e, se precisasse de mais, ela lhe daria mais depois, pois precisava descansar no momento. O homem se perguntou como ela sabia o que ele queria e começou a se alegrar, acreditando que não teria de ir ao matadouro novamente. Bem, isso era o que ela esperava, e achou que o homem não deveria ficar muito animado, pois ela o tiraria de lá em breve. A ideia de Gil voltou à sua mente e ela achou que seria melhor procurá-la agora e planejar a fuga depois de encontrá-la. De repente, houve uma transmissão pelo alto-falante da cela, informando que era hora de começar a trabalhar, chamando-os de insetos e ordenando que fossem para as áreas de trabalho designadas e se apresentassem aos supervisores. O homem ficou feliz, pois viu que aquele era o momento perfeito para se mudar. Mas a voz na transmissão parecia familiar para o capitão. Gil estava frustrado por ter sido designado para o tipo de trabalho que estava fazendo enquanto os oficiais estavam ordenando que eles se apressassem e continuassem andando. Tudo isso fez com que ele duvidasse se conseguiria encontrar Gion e até mesmo se perguntasse qual trabalho havia sido designado para Mirai. Seria muito mais cansativo do que o seu, mas ele ainda esperava que fosse um trabalho que não o irritasse. Enquanto isso, Mirai estava com um alfaiate. Quando lhe disseram para experimentar a máquina e costurar um tecido, a agulha perfurou sua mão. Então, o homem que estava trabalhando com ele ordenou que se sentasse e observasse de longe, enquanto uma senhora foi buscar alguns emplastros e perguntou se sua mão estava bem. Na verdade, ela o ajudou a colocar o esparadrapo, mas ele disse que não precisava, o que irritou a senhora, que perguntou do que ele estava falando e disse que o ferimento poderia infeccionar sem o esparadrapo. Ela também perguntou seu nome e lhe disse que seu nome era Miraion. Ela então o agradeceu pela última vez, pois agora a célula poderia voltar a trabalhar, já que o homem careca havia levado todo o trabalho deles e eles estavam com medo de serem levados para o matadouro. Naquele momento, uma senhora chamada Giseon chegou e chamou a outra garota ao lado de Mirai, Aion. Aiel apresentou Giseon a Mirai como uma boa pessoa e a única pessoa em sua cela que se importava com ela. Ela também havia lutado por ela contra o careca. As outras celas pareciam ser ainda piores, provavelmente porque havia muita competição. É claro que elas também tinham de lidar com o careca, mas mesmo assim ainda era um pouco melhor do que as outras celas, e estava ficando ainda melhor no momento, tudo graças a Mirai. Ele os havia ajudado de várias maneiras, e Giseon era grato. Mas Mirai não estava disposto a ouvir a conversa dela e simplesmente se levantou e saiu, para espanto de Giseon, que se perguntou o que havia de errado e por que ele não disse nada. Enquanto isso, a capitã estava procurando por Gion e também achava que ela não estava lá.
Ela a procurou por toda parte, no arquivo, na oficina e até mesmo nas celas de detenção, mas não a encontrou em lugar algum. Isso não parecia bom. Será que ela havia perdido alguma coisa? Ela se perguntou se Gideon já havia saído. Enquanto pensava na situação, ela ouviu a transmissão novamente, dizendo que era hora de trabalhar e que eles tinham que terminar o que estavam fazendo. Ela cruzou as mãos e pensou, alguma coisa nessa voz lhe parece familiar. Não pode ser Gideon. Ela rastreou a voz quando ela ordenou que eles se apresentassem aos seus superiores e voltassem para suas celas. Enquanto a capitã ponderava se a pessoa à sua frente era Gideon, seu colega de cela chegou, feliz por ter trabalhado duro naquele dia. Curiosa, a capitã lhe perguntou se ele sabia de onde os zonganos estavam enviando os comunicados. Ele lhe disse que as informações vinham da sala de guarda. Sui perguntou a ele se poderia trabalhar lá. O homem olhou para ela em um tom baixo e perguntou do que ela estava falando. Limpar a sala da guarda era o trabalho dele, e ele perguntou sobre o dia em que ela havia prometido a ele mais cedo para que ele pudesse assumir o trabalho dela. Ela lhe deu um leve chute na boca enquanto pedia um pedido de desculpas apropriado mais tarde e depois saiu. Ao se aproximar da entrada da sala dos guardas, ela viu um guarda roncando. Ela tentou acordá-lo, mas ele estava relaxado demais. Ela percebeu que a segurança deles era tão frouxa que eles achavam que não precisavam manter a guarda alta perto de humanos, e mais importante, ela esperava que Gideon estivesse lá dentro. Felizmente, quando ela entrou na sala, viu uma senhora sentada com a cabeça sobre a escrivaninha. A capitã lhe concluiu que se tratava de Gideon e ficou feliz. Embora ela nunca tivesse pensado que Gideon poderia se tornar uma guarda porque a situação a favorecia, era Gideon. Gideon explicou que Sui tinha sido pega durante uma investigação, tinha se esforçado muito para sobreviver e, de alguma forma, acabou nessa posição. Quando o capitão tentou convencê-la de seu plano de fuga, Gideon ficou chocada quando disse ao capitão Lee que não havia como escapar. Enquanto isso, na outra cela, Mirai, Giu e seus companheiros de cela estavam discutindo como se conhecer melhor. Decidiram escrever seus objetivos agora que não precisavam mais se preocupar com o careca. Giu pensou em como eles poderiam ser despreocupados naquela época. Pensando bem, ele não tinha conseguido conversar muito com Mirai. Ele deveria usar isso como uma chance de conhecê-lo melhor. Todos concordaram em participar do jogo divertido, até mesmo o vovô, que estava sentado e se sentindo deprimido. Todos começaram a escrever seus objetivos, o que queriam alcançar e uma breve explicação para isso. Giu ficou surpreso ao ver Mirai escrevendo algo também. Ele se perguntou o que ele iria escrever. Depois de escreverem suas metas, começaram com o vovô, que disse que queria ver os netos. Desde que o mundo mudou, ele não pôde vê-los, e queria vê-los pelo menos mais uma vez antes de morrer. Ele esperava que eles ainda estivessem vivos e lamentava não ter podido vê-los e ter sido apenas um fardo para todos os seus companheiros de cela. O próximo foi Giseon, que queria preparar uma refeição. Eles não podiam confiar em humanos ou zumbis há anos, então ela queria conhecer pessoas boas e compartilhar uma boa refeição com elas. A próxima foi Ayan, que informou a eles que havia alguém de quem ela queria se aproximar, mas não disse o nome da pessoa. Depois de Ayan foi Gil, que não conseguia pensar em nada e sugeriu que eles o ignorassem e fossem até Mirai. Agora era a vez de Mirai, e Gil se perguntou o que ele havia escrito. Ele viu que Mirai havia escrito muito e que teria muito a dizer. Infelizmente, Mirai disse a eles que queria morrer. Essa revelação chocou a todos, exceto Gil, que já conhecia Mirai. Mirai explicou que havia matado sua mãe em um dia frio de inverno, mas que foi tudo para o bem dela.